tarde, seja bem-vindo ao canal Ana da Figueira. Hoje é dia 10 de março de 2020. Vamos para a notícia. Não esquece de se inscrever, de deixar seu like. Então, todos os jornais brasileiros que eu tenho aberto ou assistido pela TV estão falando que na China os casos de coronavírus têm diminuído, mas dentro do país a notícia é bem outra. Recuperação de coronavírus na China é toda falsa, afirmam denunciantes e moradores. As alegações da China de como está lidando com a recuperação do coronavírus devem ser tomadas com mais do que alguns grãos de sal. Semana passada, um hotel com 70 pessoas com coronavírus caiu. E aí, como se trata de China, a gente não sabe se foi acidental, vamos colocar assim. Então caiu esse hotel, 16 milhões na Itália estão de quarentena, 25 casos no Brasil, mas no final da tarde vai subir para 31, já que apareceram 5 casos no Rio de Janeiro e 1 no Rio Grande do Sul. Então essa é a capa da The Economist desse ano. E aí, se vocês forem olhar, tá o Trump, que ficou muito evidente nesse ano com possibilidade de um impeachment, depois o acordo do século que ele lançou. Aí vocês vão ver aqui, ó, Brexit, Tóquio, não sei o que significa Tóquio, março, né, seria, e recessão, bem visível, que está acontecendo neste momento no mundo inteiro, e pode ser que piore. Aí você vai abaixando ali, você vai ver Beethoven, Vision, aqui no final, ó, bem no final, Rússia, War, guerra, Diversity. Enfim, não dá para pelo menos eu não consegui entender tudo, mas até então Trump, o Brexit, Tóquio, que eu não sei o que está falando, e recessão é uma coisa que já está acontecendo. Já está acontecendo, isso é notório. A de 2019, que a gente não conseguiu entender tudo, a grande incógnita, olha, os 4 cavaleiros, 1, 2, 3, 4, os 4 cavaleiros de Apocalipse, uma foice, uma espada, o desenho você tem que colocar uma lupa para você ver o que tem. E você vê que ele trilha um caminho aqui, olha. Olha. E vem aqui nessas eleições aqui, ó. Tá vendo? Um caminho. E eles passam. Se você for notar, eles estão até em cima de algum país aqui em cima. Coisas que a gente não consegue identificar, mas lá na frente a gente consegue entender que esses desenhos aí todos aconteceram. Outra coisa que aconteceu esses dias, que eu esqueci de colocar, alguns dias após uma das mais violentas tempestades com raios registradas em Tóquio, a capital do Japão, vários moradores registraram em fotos nas redes sociais uma misteriosa chuva de coloração escura. Segundo os relatos das pessoas na internet, a precipitação era leve, mas a cor negra do líquido chamou atenção. Tá vendo? Teve uma chuva negra no Japão. Hoje e ontem estão sendo festejadas a festa de Purim, uma tradição que os judeus criaram de se fantasiar. Muitos criticam, falam que fica igual um carnaval, mas biblicamente não tem nada isso na Bíblia. O que fala lá no Esther é que eles fizessem um jejum, fizessem banquetes, mandassem presente. Não tem nada de fantasia. Ontem nós tivemos uma lua bem grande, apogeu, dela 10% maior e 30% mais brilhante. Uma coincidência que para nós pode ser uma coincidência, mas para Israel não é, que vai cair justamente nos 3 feriados, em 3 festas judaicas, e para eles isso é um presságio. Falando de eleições em Israel, eu não tenho notícias de lá ainda. Foi apresentado que 7 pro Gantz,
conseguir essa formação de governo, que o Rivlin pudesse colocar ele como primeiro da linha de frente, mas isso não foi decidido. Foi para lá, mas o Knesset não resolveu ainda. Já o Benjamin Netanyahu fez uma petição junto ao tribunal para adiar a sua questão lá de julgamento. Também foi recusado, vai ser mesmo dia 17. A defesa queria mais tempo para defender ele, mas eles não conseguiram. Vai ser mesmo dia 17. Coronavírus, aviso da chegada do Messias, presente no código da Bíblia, em meio à especulação sobre o novo tipo de coronavírus chamado 2019 nCoV, que surgiu na China no final do ano passado, que já infectou mais de 28 mil pessoas e matou mais de 500 pessoas. Esses dados aí são os oficiais, mas dentro da China, os médicos de lá falam que matou foi 50 mil. Não tô lá, não sei. O Irã é a mesma coisa. O Irã tá falando que morreu mais de 100 pessoas. Mas dentro lá do Irã estão falando que passa de 2.000 pessoas. Então cada país com a sua mentira. Alguns rabinos expressaram suas considerações recorrendo à Torá, isso é o que eles pensam. Através de um vídeo postado em sua conta do YouTube no final de janeiro, coletado por The Jerusalem Post, o rabino israelense Mathiyahu Glazerson detalha suas supostas descobertas sobre o coronavírus na Torá usando o código da Bíblia. Ele tem um canal no YouTube que ele passa tanto em hebraico como em inglês. Se você quiser um dia ir lá ver, falar inglês, ele sempre está falando de códigos da Bíblia. Ele é muito famoso depois que ele conseguiu, através dos códigos da Bíblia, falar sobre o Irã, falar sobre o Trump e tudo, vários outros assuntos. Até dessas eleições agora ele falou e acontecer. Tudo isso ele vê ali no código da Bíblia. Como é que eu falo? É um sistema de computador ali, que ele consegue, que qualquer pessoa tem acesso, e são palavras que vão repetindo, que vão virando números, e ele consegue ler isso. E nesse código da Bíblia fala bastante coisa que está acontecendo nesse momento. É um programa de computador que você consegue pegar as letras, transformar em números. Enfim, eu não tenho muito conhecimento disso, mas eu já tive acesso, mas eu não quis saber. Mas se algum dia você quiser saber, vai no programa dele que ele fala sobre esses programas, esses códigos. Para apresentar suas supostas descobertas, Glazerson, especializado no uso do código da Bíblia, com o qual ele disse em 2016 que a previsão do Brexit estava supostamente oculta no texto sagrado, traz a hipótese atualmente sustentada pelos cientistas sobre a alegada origem do 2019 nCoV, coronavírus, uma zoonose, a transmissão direta de uma infecção de animais para seres humanos. Uma das principais ideias científicas em torno da origem desse novo tipo de coronavírus é que ele supostamente veio diretamente de um morcego, um reservatório natural de múltiplos vírus que são prejudiciais aos seres humanos, mas não aos próprios mamíferos alados. As hipóteses também sugerem que uma cobra pode estar envolvida no processo biológico que levou ao primeiro contágio do 2019 nCoV, que ocorreu na província chinesa de Hubei no final do ano passado. Estima-se que o coronavírus SARS, originário em 2002 na província chinesa de Guangdong e que matou mais de 700 pessoas, também tem a sua origem em um morcego, que primeiro transmitiu o vírus em um mamífero conhecido como civeta e este para o humano. Em outro patógeno mortal, o vírus Nipah, que surgiu na década de 90, também surge uma hipótese semelhante. Acredite também que o vírus Ebola de Marburg, que causa doenças altamente fatais, tem origem em morcegos. O site Brinks Israel News observa que morcegos e cobras são animais que o livro de Levítico proíbe de serem consumidos por judeus, conforme registro nos versículos 19 e 42 de seu capítulo 11, e que também tem umas chamadas leis noagidas, que aparece no capítulo 9 de Gênesis, proíbe o consumo de animais vivos. Assim, o rabino afirma ter localizado dentro do código da Bíblia, no livro de Levítico,
onde são estabelecidas proibições de consumo de certos animais para os judeus, pelo método da sequência de letras equidistantes, que distingue esse procedimento, uma das duas palavras com as quais se compõe a palavra hebraica Nagif HaKorona, a palavra coronavírus, corona. Da mesma forma, o rabino afirma ter localizado próximo à expressão Ever Minhaj, como é conhecida a mitzvah judaica, que impede o consumo do membro de um animal enquanto ele estava vivo. Antes do surto do 2019 do Covid e das inúmeras especulações que surgiram em torno dele, que inclui teoria da conspiração política sobre sua origem, a questão do suposto consumo de animais vivos na China deu o que falar nas redes sociais e na opinião pública ocidentais. Glaserson parece apontar para esse tópico com essa expressão. E outra palavra que afirma ter localizado é vírus, uma das duas palavras usadas em hebraico juntamente com nagif. Para vírus, a palavra sin chinês também aparece nas proximidades, assim como a frase não comerás e se espalhou. Glaserson destaca o fragmento dos versículos 25 e 26 do capítulo 20 de Levítico, que aborda a questão dos animais impuros e sua relação com os judeus, com base para suas supostas descobertas. Em outro vídeo publicado essa semana, Glaserson apresenta suas supostas descobertas em torno das serpentes no Código da Bíblia. Para apresentar sua descoberta, novamente no texto de Levítico, ele se apoia no versículo 25 do capítulo 20. Farei, pois, diferença entre os animais limpos e impuros, e limpos e imundos, e entre as aves imundas e limpas, e as vossas almas não farei abomináveis por causa dos animais ou das aves ou de tudo que arrasta sobre a terra, os quais coisas apartai de vós para tê-las como imundo. Sob essa premissa, Glaserson afirma ter colocado a palavra hebraica para serpente, najas, perto das outras palavras que ele havia descoberto anteriormente sobre o coronavírus. De acordo com o Brinca Israel News, no sistema de numerologia hebraica, Gimetria, a palavra hebraica corona tem um valor numérico de 367, o mesmo valor da frase hebraica que proíbe o consumo de animais vivos, Ajal er min Hajai. Segundo disse o rabino Ori Sheik ao Brinca Israel News, tudo que é coberto pelas leis sobre o comer membro de uma criatura viva se refere a criaturas de sangue quente. O morcego é de sangue quente. É proibido comer morcego, seus membros, sem matá-lo primeiro. Uma serpente, por outro lado, é de sangue frio, de modo que a lei no agita não a preocupa. As serpentes, é claro, são proibidas para os judeus, mas não um judeu não viola a proibição de comer aquela viva. Outro rabino consultado por Brinca Israel News, Yosef, da tumba do rei Davi no Monte Sião, em Jerusalém, foi com uma interpretação ainda mais profunda. O novo tipo de coronavírus e seu envolvimento em todo mundo seria um aviso da chegada do Messias. Ele lá em cima estava falando, que eu li rápido, talvez você não tenha entendido, a proibição está falando para você de comer, lá é proibido comer animais de sangue quente. A cobra tem o sangue frio, então ela não é proibida. A questão da cobra na lei judaica não é questão do sangue, é outra questão, que não pode comer comida, não pode comer viva, essas coisas. Estamos prestes a entrar na redenção final. Os profetas dizem que as pragas pavimentaram o caminho para os judeus deixarem o Egito antes da redenção final. Para acrescentar, Beck citou o versículo 17 do capítulo 7 do livro do profeta Miqueias, que parece se referir a serpentes novamente, voltando à ideia da possível origem do coronavírus. Lamberão pó como serpentes, como vermes da terra, tremerão e sairão seus esconderijos, com pavor virão ao eterno nosso Deus. As 70 nações precisam retornar às suas raízes, retornar ao único Deus, retornar para seguir as leis que lhes deram por Noé. Agora é hora final para as pessoas decidirem onde estarão. Aqueles que estão com Deus e a Torá estarão com Israel. Aqueles que rejeitarem a Bíblia estarão com Israel, estarão contra Israel. Berg afirmou que até a chegada do Messias nenhuma solução ou cura para o vírus será descoberta. Lembrando que em Apocalipse também estão as pragas do Egito. Então eles falam algumas coisas que tem a ver, que não tem a ver. Mas enfim, eles acreditam veemente que agora é a hora do Messias a se apresentar. Então é isso, que Deus possa abençoar vocês.